dia a todos. Bom dia. Que essa paz, esse amor, essa vibração que nós somos envolvidos neste ambiente fraterno possa realmente acompanhar-nos durante todos os dias da nossa existência. Porque são essas vibrações, essas energias de força interior que nós sempre viemos em busca. E nesta manhã, particularmente, como disse nosso irmão na prece de abertura dos trabalhos de hoje, nós temos um ato de cidadania extremamente importante, porque nós é que vamos escolher realmente aqueles que nós queremos que conduza a nossa sociedade, estabelecendo as leis civis que irá reger as nossas vidas. Então é um ato de cidadania extremamente importante para todos nós, encarnados. Bem, nós estamos vendo aqui na imagem esse slide. E nós falamos assim, podemos nos perguntar, por que essa tela recheada de corações? Porque essa imagem que nos reporta aquilo que nós mais queremos na vida. Aquilo que Jesus, quando esteve entre nós, ele viveu. Porque é um ato de amor. E é esse sentimento tão nobre que nós nos convocamos nesta manhã, para que possamos então trocar as nossas ideias a respeito dessa célula, a respeito desse núcleo. Então, por isso nós trazemos essa imagem para que nós possamos mentalizá-la nos momentos em que somos chamados a dar o nosso testemunho de amor, primeiramente naquele espaço físico reduzido onde nós intitulamos de casa e que nós espiritistas traduzimos em lar. E nós vamos vendo por que nós fazemos isso e qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo maior. Então esse tema que nós trazemos para a nossa reflexão é exatamente esse: família. Porque todos nós compomos uma família, nós fazemos parte da família. Muitas vezes, na nossa mocidade, que já faz algum tempo, nós todos, hoje já não se relembra mais dessa forma, porque os valores vão ficando na linha do tempo, mas nós que aqui nos encontramos nessa busca da renovação interior, temos que fazer prevalecer nas nossas vidas. E antes nós éramos, que nós queremos dizer, nós éramos identificados de que maneira? Fulano de tal, filho ou filha da família tal. Aqueles que têm mais ou menos a minha idade, né, que já estão aí na casa dos sexagenários, então relembra isso. Que nós éramos, na nossa condição de jovens, identificados assim. Ainda existe essa possibilidade de nós termos que conservá-la, porque são os valores aonde nós extraímos os nossos próprios caracteres. É ali que nós vamos formando o cidadão que queremos fornecer para essa sociedade. Então nós vamos vendo dentro desse trabalho. E nós colocamos aqui como autores da elaboração, porque é exatamente isso que fazemos. Nós buscamos na fonte da pesquisa, das obras subsidiárias e também das obras básicas, toda essa ferramenta para que nós possamos buscar no idealismo da nossa existência aquilo que é necessário para atingirmos o nosso ideal maior, que é a plenitude espiritual. E aí nós fomos então buscar lá no Laboratório das Almas, que é a intitularidade da família, do Joamar Zanolim Nazaré, trazendo para nós
Educação do Espírito, que é a introdução à pedagogia espírita. E também esse do Divaldo. Eu sempre me encanto com todas as obras, mas esse aqui do Divaldo, quem tiver a oportunidade de adquirir, adquiram, porque ele traz, nós vamos fazer aqui apenas um enfoque. Eu sempre coloco assim, são flashes de relembrança, porque todos nós já estudamos essas matérias, somos universitários repetindo de ano, essa é a verdade da nossa reencarnação. Então essas obras trazem para nós tudo aquilo que nós precisamos para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento espiritual. E aí nós vamos então percebendo que na condição, né, de espíritos imortais, seres imortais, nós estamos vindo da onde? Essa imagem que nós estamos vendo na tela, é uma simbologia para relembrarmos que somos estagiários do planeta Terra. Estamos vindo da nossa casa, que é o mundo dos espíritos. Se somos espíritos, a alma enquanto encarnados, certamente nossa casa não é aqui. Nós estamos estagiando nessa grande universidade chamada Terra. E que nós então possamos sempre relembrar desse fato, porque muitas vezes na nossa caminhada nós deixamos essa lembrança e nos apegamos excessivamente ao mundo corpóreo. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para esse aprendizado e desenvolver esse sentimento maior. E dentro desse aprendizado, nós estamos vendo também nessa tela uma reprogramação. É um planejamento reencarnatório, onde nós estamos vendo de um lado a elaboração desse planejamento. Ai, por favor, desliga, eu esqueci, me perdoe, pode explicar. Então nós estamos vendo aqui nessa parte da tela todo aquele trabalho do nosso planejamento reencarnatório. E na outra parte nós estamos vendo a nossa própria atuação, né? Porque ali nós já estamos dentro do nosso patamar reencarnatório, devidamente integrado àquele núcleo que deverá nos receber. E nós vamos ver nesse espaço o que ele está nos chamando, a nossa reflexão. Então, quando nós dizemos assim, reencarnação, o que representa para cada um de nós essa colocação? Como que nós nos vemos dentro desse processo? Como que nós nos observamos dentro dessa caminhada? São questões que nós temos que levantar, porque a partir do momento nós sabemos que a nossa doutrina ela abrange 3 aspectos fundamentais da nossa vida. Que é a primeira filosofia, porque são os questionamentos que nós vamos levantando para nós mesmos para identificar esse caminho. E esse caminho muitas vezes nos leva à ciência, que é abrangido também pela doutrina espírita. E ela também nos conduz para não nos perdermos nessa caminhada a uma outra condição, a uma condição maior, que juntando esses 2 elementos, nós vamos religar-nos com o Pai. É essa condição também da filosofia da vida que a doutrina nos proporciona através do conhecimento religioso. Esse religar-nos, para que nós não nos percamos no caminho da filosofia e da religião e da ciência. Né? Que nós tenhamos o nosso norte, a nossa direção, o nosso foco, com todo o conhecimento da bagagem e experiência que nós já adquirimos em outros patamares, em outras vivências, em outras existências, em outros núcleos. E aqui nós nos encontramos novamente. E aí ele nos sinaliza então que a reencarnação para nós espiritistas, ela nos qualifica uma esperança de uma nova vida. É isso que nós buscamos. Mas para que nós tenhamos essa condição, essas possibilidades, para que nós vislumbremos dentro desse patamar de uma nova vida, nós precisamos de alguns requisitos.
E esses requisitos estão aí. Nisso que nós estamos vendo na tela, que nós qualificamos de casa, primeiramente, né? Mas que no desenvolvimento dos nossos sentimentos, nós vamos qualificando de lar, e nós vamos vendo por que nós tivemos assim, né? Mas vamos trazer agora, nesse momento, antes de entrarmos a esse nosso tema, e nós vimos que nós estávamos até concluindo esse fato, porque no momento que nós buscamos nas fontes, e muitas vezes a espiritualidade realmente trabalha. Eles é que trabalham muito mais. Nós somos apenas uma pequena peça na engrenagem muito maior que nós até desconhecemos. Porque não temos ainda amadurecimento suficiente para alcançar, para atingir essa finalidade maior. Nós deveríamos sempre nos questionar, fazer aquela viagem interior para dentro da nossa própria consciência, para o nosso verdadeiro despertar. E aí vem a Joana e diz para nós assim, que temos que reconhecer, dentro desse patamar da constelação familiar, que é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser. Portanto, temporária também, em razão daqueles que a compõem, provindos de diferentes grupos. Isso é importantíssimo. Provindos de diferentes grupos, todos. Olha, ele está dizendo que somos todos nós, necessitados de crescimento interior de iluminação. E concluída a nossa etapa naquele núcleo familiar, nós deveremos, olha só, tender a tornar-se perene na memória de seus membros, de cada um de nós. Porque nós vamos conseguir ultrapassar essas etapas. É esse o calor da essência divina do Pai Maior, quando Ele nos coloca no núcleo que nós realmente necessitamos estar. Nós não temos dúvida quando Ele diz que todos nós somos necessitados dessa iluminação e desse crescimento. E esse núcleo é o caminho. E quando nós nos colocamos dessa forma, dentro dessa imagem que nós estamos vendo aí, que nós não estamos vendo mais aquele tijolo, aquele espelhado, nós estamos vendo aqui a condição humana. E dentro dessa condição, nós vamos lá em André Luiz, quando ele diz em Missionário da Luz, que o lar, ele não deve ser para nós apenas a moradia de corpos, mas que aglutine naquele núcleo a residência das almas. Quando nós entendemos dessa forma, nós percebemos que a nossa responsabilidade nessa célula máter da sociedade, devemos exercer um papel importante. Essa é a nossa consciência. É isso que esses nossos irmãos chamam a nossa atenção na manhã de hoje. Para que nós possamos realmente perceber essa grande verdade e ter para nós a responsabilidade nesse núcleo, nesse grande núcleo. Nós colocamos grande núcleo porque quando nós dizemos assim essa frase, quando nós colocamos família, qual é o sentimento que mobiliza as nossas emoções quando nós falamos família? É o meu clã. Nós nos identificamos nesse núcleo. E ele é muito importante para nós. Então, quando nós falamos família, vamos novamente lá nos domínios da mediunidade. E quando o André Luiz traz para nós que essa família, ela tem que ter esse requisito. É reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Olha a grandiosidade desse núcleo, dessa célula. E Rodolfo Caligares, no seu livro A Vida em Família, ele coloca também que enquanto houver um lar devidamente constituído na face da terra, a família estará salva.
a sociedade estará salva. Olha a responsabilidade que nós temos como membro desse núcleo. E aí ele diz ainda para nós que é um laboratório de experiências reparadoras. Olha, laboratório. Quando nós falamos laboratório, é aí que o Joamar entra quando ele diz para nós que família é um laboratório das almas. O que nós fazemos no laboratório? Quem é bioquímico, atua nessa área, sabe o que ele tem que manipular para que ele possa oferecer àquela sociedade algo que vá beneficiá-la. Trazendo isso para nosso núcleo, colocando-nos como uma pecinha desse, um ingrediente, vamos dizer assim, desse laboratório, qual é o papel que eu tenho que exercer para poder aglutinar dentro dessa célula máter aquilo que nós vamos oferecer um ao outro. Nós temos que também buscar isso em nós, em cada um de nós. E aí nós vemos também, quando Joana diz no livro SOS Família, que a família é a escola de aprendizagem e redenção. Vem bem de encontro nos livros da mediunidade, quando André ele diz evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Então é uma escola, a nossa primeira escola, porque onde que nós manifestamos os nossos primeiros sentimentos? Onde que nós aprendemos a desenvolver fisicamente, sendo orientado no momento em que nós vamos crescendo, fisicamente falando. Mas ali, naquele corpinho frágil, naquele corpinho ainda necessitado de amparo, está um espírito imortal. Está um ser com muita bagagem de experiências vividas em outras vidas. E muitas vezes conosco, e onde nós estamos ali na qualidade de primeiros educadores, porque certamente falhamos na nossa tarefa. E estamos recebendo uma nova oportunidade. Como nós vimos no primeiro slide, através da reencarnação, a necessidade que nós recebemos de grande oportunidade para refazer as nossas vidas. Recompor a nossa história, melhor dizendo. Refazer o nosso filme da vida. Então, olha a importância dessa célula. E agora vamos ver André Luiz, Emmanuel. Hoje acho que eu estou devagando. Vamos lá no Emmanuel, quando ele chama a nossa atenção e diz para nós que a família consanguínea é lavoura de luz da alma. Olha só, lavoura. Como que nós procedemos na lavoura? Vamos aqui no campo material, porque nós vamos fazendo essa analogia para que nós possamos extrair das nossas experiências vividas aquilo que é necessário. Como que nós fazemos na lavoura? Primeiro nós preparamos o terreno, aramos aquela terra, eliminamos tudo aquilo que vai ser pernicioso, para depois então colocarmos a sementinha que irá nos fornecer aquilo que nós queremos. Se nós fazemos assim, para a alimentação da nossa constituição celular, porque nós somos mais de bilhões de células aglutinadas, vamos então, como que nós temos que fazer com esse ser imortal que somos, revestido desses bilhões e bilhões de células, e que nós precisamos manter para que na condição de espíritos que somos, possamos continuar a nossa jornada, a nossa tarefa. Então, se ele está dizendo para nós que é lavoura de luz, é isso que nós temos que encher a nossa vida de luz. Nós sabemos que é um grande desafio. Mas quando nós, diz aqui no livro do Divaldo, Constelação Familiar, cumprimos essa tarefa,
nós estamos prontos para outras maiores. E aí nós vimos também quando a Joana diz aqui nessa própria obra, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Olha o valor, o imenso edifício da sociedade. É dali, desse núcleo, que está saindo aqueles nos quais nós daremos o nosso voto de confiança nessa manhã. É desta célula. É desta célula. E aí nós vimos também, quando a Joana Dias afirma que a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito, na extensa trajetória vencida por meio de sucessivas reencarnações. Vencidas por meio de sucessivas reencarnações. Não é só agora. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não saireis daí enquanto não quitardes até o último ceitil. E onde está esse ceitil? O que Jesus queria passar? O que ele queria dizer para nós? Qual o recado que Jesus estava dizendo para nós? Que é necessário reencarnarmos tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que tenhamos nos reajustado com esse núcleo que compõe a sociedade maior. E olha só como nós vemos assim, aqui nessa obra, ela trata disso também, porque a família ela vai agregando outros seres. Porque vem a nossa família de um lado, vem do nosso companheiro, dos nossos pais. Por isso, quando nós falamos assim, fulano de tal, nós não escolhemos o nosso nome, nós escolhemos? Nós escolhemos na hora que vai ali fazer o registro? Não, são eles os responsáveis. Então, se nós não escolhemos o nosso nome, a nossa responsabilidade aumenta pela preservação da dignidade desse nome. Porque nós agregamos aquele primeiro nome que os nossos pais escolheram, a geração deles, de ambos, porque agrega-se aquele nome, o sobrenome de ambos, não é assim? Olha a responsabilidade nossa em preservar a dignidade da família. E quando nós damos para a sociedade seres que realmente comprometem essa célula, nós temos que orar muito. Porque se não depender de nós a ação direta, vai depender daquilo que nós lançamos na psicosfera do planeta Terra através do nosso pensamento. E quando nós falamos assim, que a família representa esse afeto, essa felicidade, esse otimismo, esse amor, essa amizade, orgulho de amarmos, não um orgulho pernicioso, e o carinho. Esses são os ingredientes do dia a dia da nossa existência. É o grande desafio que nós temos que utilizar esses ingredientes no momento que somos chamados a dar o testemunho. Quando Jesus diz para nós assim, lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, ofereça a outra face. Mas não oferecer a outra face, literalmente falando, para que ela seja batida também, não. É fazer isso aqui, utilizar um desses ingredientes, utilizar a face do amor, a face do perdão, a face do carinho, da resignação, da compreensão, da tolerância, da paciência. Olha quantos mais ingredientes nós podemos colocar nessa célula. E só depende de nós. Não depende de ninguém mais, nem do outro, que ainda não entendeu da mesma forma essa grande mensagem que há mais de 20 séculos está sendo trazido para nós. E que nós estamos aqui repetindo as lições. Já passamos pelo Beabá, já passamos pelo ensino fundamental dessa universidade, já passamos pelo ensino médio, já fizemos essa faculdade inúmeras vezes. E aqui estamos repetindo as lições. Porque somos seres a caminho da evolução espiritual.
Somos seres perfectíveis, não saímos perfeitos, porque a nós cabe realizar essa construção. A responsabilidade é nossa, não é de ninguém. É um patrimônio que nós não podemos delegar. É uma responsabilidade que nós não podemos delegar. E nós delegamos. Nós delegamos ao professor, nós delegamos aos avós, sem crítica nenhuma. É a necessidade da própria existência que nos leva a tomar essas decisões. Mas será que não é uma fuga nossa? Temos que pensar. Nós somos seres a caminho da nossa evolução espiritual e nós assumimos essa responsabilidade antes de constituir a nossa família, efetivamente falando. E nós relegamos essa nossa autoridade a tantas outras. E que nós temos que parar para pensar neste momento de transição planetária. Temos que parar para pensar. Vamos rever. Parabéns a todos aqueles pais que trazem os seus filhos desde tenra idade à evangelização infantil. Eu agradeço também a minha mãe, que na condição de médium, de efeitos físicos, e que os nossos irmãos, instrumento do nosso aprimoramento espiritual, desde tenra idade também, não nos deixaram esquecer essa lição de aprendizado. E ela nos trouxe para a casa. Para esta casa, para a casa do conhecimento, para a casa do saber, para a casa da reeducação espiritual. Porque aqui eles vão receber a sementinha. Não importa que ela vá florescer a tantos e tantos tempos depois, nem que passe milênios, mas vai florescer. Eu me recordo de uma senhora, quando éramos dirigentes do DIGE, na Mocidade Espírita. Ela no encontro com o Divaldo, porque naquela época não existia tantos evangelizadores como temos hoje, graças a Deus. E os nossos encontros eram sempre com o Divaldo ou com a Cecília Rocha, que eles já traziam grande experiência nessa área da educação. E uma senhorinha, que era uma jovem senhora, né? Não uma senhorinha, uma jovem senhora que era dirigente do DIGE lá de Mato Grosso, em Cuiabá, ela deu seu testemunho, um testemunho maravilhoso, que eu acredito que em uma oportunidade anterior nós já dissemos isso aqui. Ela disse que na sua sala de aula de evangelização havia um menino que não parava em sala alguma. Nem o evangelizador queria permanecer com aquele garoto. E aí disseram se ela queria receber. Ela disse, não, pode mandar aqui. E esse garoto, ela disse assim, é aquilo que nós falamos assim, é um verdadeiro capetinha. E que na verdade é a ele que faz, ele que é um instrumento da evolução espiritual daquele evangelizador. Ou daquele professor nos campos da educação. Então é aí que tem que ter o nosso olhar, o olhar de Jesus. E ela teve esse olhar. Porque ela disse assim, ele não deixava praticamente que ela desse aula. Mas ela sempre tinha um cuidado especial com ele e fazia com que ele fosse aceito por todos os outros coleguinhas que o acolhiam, que fazia com que ele, na verdade, se interagisse com a sala. E assim foi passando os anos. Passaram-se algum tempo e depois de 15 anos, aquele jovem já, né, que ela acompanhou sempre, a sua atuação dentro, e muito irrequieto, e não dava mesmo sossego para nenhum dos seus educadores na evangelização, também da juventude. E um certo dia aquele jovem sumiu da casa espírita. Passaram-se mais um tempo, ela disse, aproximadamente uns 10 anos, e estava ela sentada numa das salas lá da federação, e aparece um jovem bonito, fisicamente falando, bem apessoado, chega perto dela, ela já com uma certa idade, e olha para ela e diz assim, a senhora é a fulana de tal? E ela olha para aquele jovem sem saber quem é, porque ele era um adolescente, né? Devia ter mais ou menos seus
27, 28 anos, e ela olha para aquele jovem e diz que sim, e fica esperando. E o jovem diz para ela assim, ele tinha até um apelido na evangelização. E aí ela diz assim, olha, eu vou dizer para o teu... Eu não lembro mais, né? Isso faz muitos anos. Aí ele diz assim, eu vou dizer meu apelido e você vai lembrar imediatamente quem eu sou. E ele disse o apelido. E ela falou, meu Deus, colocou a mão no coração e disse, é você. Ele disse, sim, sou eu. Porque ela certamente se reportou a todas as traquinagens que ele aprontava na sala. E ele disse assim para ela, eu vim aqui, não moro mais aqui na região. Os pais dele eram da aeronáutica e iam muito transferido para vários locais e estavam bem distantes. E ele disse, eu vim aqui hoje, única e exclusivamente para te agradecer. Porque você foi a única evangelizadora que nunca me expulsou da sala. Então, parabéns a todos os evangelizadores e evangelizadoras de todas as casas espíritas e de todas as outras casas, porque nós sabemos que existe a catequese, existe um monte, uma porção na área da educação espiritual. E que todos aqueles corações de boa vontade que acolhem aquele ser imortal que vem com um monte de bagagem, numa roupagem infantil, para aquele ser é um grande desafio. Porque aí o evangelizador ou evangelizadora vai colocar os ingredientes necessários, que não importa quanto tempo que vai despertar, mas um dia vai. E aí então nós pegamos aqui e vemos que dessa forma a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro decantário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem em estado latente. Os potenciais, assim como ele traz as suas dificuldades, natural do processo da sua evolução espiritual, por isso ele precisa reencarnar nesse seio, nesse núcleo, para que nós, como primeiros educadores, possamos observar o seu desenvolvimento físico, onde ele vai tomando, né, essa sua formatação anterior e vai colocando no prato aquilo que ele está trazendo. Ele coloca na mesa, como nós colocamos o prato para arrumar, para a gente se degustar daqueles ingredientes que nós precisamos alimentar a nossa constituição física. E eles colocam também para nós, educadores, os ingredientes que ele está trazendo. Tanto as qualidades felizes quanto as qualidades menos felizes, né? As dificuldades, vamos dizer assim, pelos quais ele passou e não conseguiu superar. E aí, por isso, ele vem também dentro desse núcleo. Sabemos que existe uma gama de situações, mas não nos cabe fazer nenhuma crítica, porque nem Jesus o fez. Ele respeita o livre-arbítrio que o Pai nos dotou, porque se nós é que estamos construindo essa nossa vida, cabe a nós o louro da vitória, né? Ou a dor, o sofrimento que nos reencaminha para a nossa finalidade. Nós não gostamos de sofrer, mas às vezes ela é necessária como remédio amargo para dizer para nós assim, olha, o caminho que você está seguindo não é o mais adequado, volta enquanto é tempo. E aí nós vemos que essa família, esse núcleo, essa célula, é a nossa escola de bênçãos, onde nós vamos aprender os deveres fundamentais para uma vida feliz, e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as resistências morais. Olha só quanto ela é importante, quanto ela é grande. Não importa, como diz Divaldo, se eu estou num palacete ou no tuguro, ou não tenha nem onde repousar a cabeça.
Porque Jesus já dizia, os lobos têm os seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um deles para usar a cabeça. Mas nós temos. E se não os temos, nós precisamos reconstruir. Porque certamente nós desmerecemos a família que tivemos. E aí hoje, com os ensinamentos do Mestre, vivido por Ele, nós entendemos essa lição. E nós vemos que hoje nós temos uma grande diferença nessa constituição, nessa constelação familiar. Mas, como diz para nós, Joamar, a família, conquanto sofra alterações no padrão estrutural, na nossa atualidade, não deixa, por isso, de continuar com a sua finalidade intrínseca e definitiva de ser o ambiente ideal e formulador do ser integral. Ela pode sofrer todas as alterações na sua estrutura, na sua constituição, mas a finalidade para a qual ela é constituída prevalece. E nós iremos responder por isso, conforme nós vemos lá no Livro dos Espíritos, que a cada educador, na posição de pai ou mãe, deverá responder à sua própria consciência daquele ser criado por Deus, simples e ignorante, para atingir o estágio maior da finalidade da sua encarnação. Porque nós estamos a caminho dos mundos divinos e celestes. Alguém tem dúvida disso? Alguém aqui na plateia tem dúvida disso? Que nós seremos um dia habitantes desse planeta? Tem ou não tem? Não. Nossa, eu pergunto agora para os encarnados. Porque os desencarnados já disseram, temos ou não temos? Temos, né, que atingir nós vamos ser habitantes dos mundos divinos e celestes. É para isso que nós estamos aqui, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, sejam de ordem física, mental, espiritual, material, governamental. Mas nós vamos chegar lá. Porque o lar é a nossa escola. Das nossas almas, nós aqui presentes já entendemos essa lição, já entendemos esse recado que Jesus nos trouxe. E Ele não só trouxe, Ele não só falou, Ele viveu para demonstrar isso. É o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com adversários e instalar clima de fraternidade nos corações. Nós temos já esgotou, né? Falta 5? Então dá para a gente fechar. Então nós estamos vendo aqui, de todos esses ingredientes, nós consideramos extremamente importante instalar clima de fraternidade nos corações. Resumindo tudo isso, a finalidade desse núcleo é isso. É instalar realmente na seara dos corações daqueles que compõem o nosso laço consanguíneo nesta encarnação, esse clima de fraternidade nos corações. E é um desafio contínuo, permanente, diário, que nós temos que ter para não nos esquecermos dessas lições. Hoje nós temos o conhecimento. Anteriormente nós agíamos pelo instinto. Mais aprimorado nós fomos percebendo a necessidade desse nosso interrelacionamento. E hoje são os nossos verdadeiros sentimentos que nós estamos procurando reconstituir, para que realmente possamos ser essa grande família universal para o qual Jesus tanto apregou para nós e viveu. Né? Tem muito mais, porque, na verdade, quando a gente vai fazer esse seminário, é de 1h30 a
a gente vai trabalhando o tema de acordo com o espaço e o momento que nós temos. E para finalizar, nós sabemos que os laços familiares e de amizade não se rompem com a morte do corpo físico. Como nós dissemos inicialmente, essa constituição que nós estamos vendo, nos percebendo, é composta de bilhões de células, de moléculas e de tudo mais que compõe a complexidade física, para que, na verdade, o ser imortal possa desempenhar a sua tarefa no mundo corpóreo. E quando nós nos desvestimos dessa roupagem, nós voltamos para a nossa casa, seja em que condição for. E aí só tem esse detalhe, que esse sentimento não se rompe, porque nós fomos construindo e desabrochando na seara de cada coração essa semente. Se ainda não entendemos, precisamos estudar mais, precisamos buscar mais, precisamos rever mais os nossos próprios valores diante da própria vida. E que nós todos aqui presentes, tanto nós do plano físico quanto os nossos irmãos do plano espiritual, que muitas vezes nos acompanham pelas nossas próprias afinidades, tenhamos hoje um excelente domingo e uma ótima semana, trazendo sempre a nossa lembrança que somos seres imortais, com tarefas definidas no nosso núcleo familiar, para que possamos caminhar juntos, desfazer os laços de desafeto e desamor e reconstruir a nossa própria existência. E que essa paz, esse amor, possa realmente ser a tônica do maior ingrediente na nossa própria vida. Obrigada a todos.